Inteligência Artificial, aula 19. Dentro da nossa linha de colocar as coisas muito na prática aqui, porque os cursos de inteligência artificial, eles falam, e você sai e você fala assim, e aí, como é que eu uso? Né? Então, nós estamos colocando aqui um case, né, de análise de crédito bancário, tá? Como que os bancos, os gerentes, os analistas decidem se vão dar empréstimo para uma pessoa de acordo com as informações dela. Bem, então nós colocamos algumas coisas aqui, só para inserir vocês no contexto. Os bancos oferecem empréstimo aos clientes, pessoa física ou jurídica. Nós vamos tratar aqui de pessoas físicas, tá? Mas eles não podem fazer isso sem uma análise prévia. Mesmo que a análise seja muito burocrática, pelo menos eles passam aquela análise para o Banco Central, caso a pessoa não pague, né? Fala assim, ó, fizemos a análise conforme as recomendações e tal, né? Então, os analistas, eles se reúnem e criam e vão aperfeiçoando os parâmetros que determinam o bom e o mau pagador, né? Nós estamos nos anos 2000, né, e vocês notaram que houve uma democratização do crédito, né? Antes eles davam cartão de crédito e empréstimo apenas para as classes A e B. Hoje eles dão para C e D, e se eles te cobram algum empréstimo, você fala com eles assim, ó, pai, culpa de vocês que ofereceram crédito para classes mais pobres. Eles falam assim, mas vocês sabiam que essas classes C e D são as que mais pegam empréstimo? Ou seja, ganha em número. Porque nas classes A e B você tem pouca gente que pega empréstimos vultosos e muitas vezes mesmo essas pessoas dão o tombo nos bancos, né? E já as classes C e D, eles ganham no número de pessoas que pegam empréstimo, a ponto de se darem ao luxo de, como vocês veem, né, que está um empréstimo com 90% de desconto, né? Bem, alguns parâmetros usados antigamente não servem mais para avaliar a situação financeira de um cliente, como esse das classes sociais, tá? Hoje, igualmente, classe A, de A a D, dá o tombo, tem muita simulação, as pessoas usam de muito subterfúgio, né? Então, existem tomadores profissionais de empréstimo, né, em todas as classes, né? E eles corromperam o real significado dos conceitos e preconceitos. Como que é isso? A pessoa às vezes toma um empréstimo num banco que está cobrando juro baixo, empresta para uma pessoa esse dinheiro, certo? Vai lá e aos poucos vai pagando os próprios empréstimos de outros bancos dele com o empréstimo tomado, tá certo? Eles agem como se fossem agiotas intermediadores de bancos, tá? Então aqui nós vamos apresentar uma análise como um case nesse curso, né? Envolvendo parâmetros, que é um modelo que se assemelha ao modelo anterior das doenças médicas. Só que lá era mais ou menos a presença de um fator e uma escala pequena, né? De 0 ou 1, 0 a 3 e tal. Aqui vai envolver valores monetários. Então, pode ser R$ 1.000, R$ 100.000, entendeu? A variação, o que a gente chama de a visão esparsa, né, do contexto, é muito grande, tá? Não é uma visão discreta, ou seja, parâmetros bem limitados, 0 a 3 e tal. Aqui vai variar de 0 a 100 mil, a 1 milhão e tal. Correto? Bem, então, os parâmetros de análise de crédito, né? Muitos são simples informações cadastrais, mas que você tem que fazer aplicação, dar uma aplicação prática, correto? Então, nós vamos ver todos aqui. Então, vamos explicar os parâmetros. Um dos mais comuns, data de nascimento, indica a maturidade da pessoa do cliente, né? A data é um parâmetro misto de números.
Então, nós temos que utilizar a idade, ou seja, a data, né, em relação à data de hoje, dá a idade da pessoa. Então, vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Olha, para as gerações mais antigas, nossos pais e pessoas nascidas assim, anos 60, 70, você medir maturidade, falar assim, aos 21 anos, a pessoa está madura, né, para ter seus compromissos e cumpri-los no maior percentual possível de pessoas desse grupo, é grande, né? 21 anos antigamente era realmente uma medida de maturidade. Infelizmente, nós observamos hoje em dia que parece que grande parte das pessoas, né, que nasceram um pouco depois desse intervalo que eu dei, parece que tem mentalmente 10 anos a menos, tá? Muitos casos, você vai em uns 60%. E algumas não têm uma consciência, assim, de responsabilidade bancária. Pega o empréstimo e não paga. Simplesmente não paga, tá? Espera aí passar 5 anos, para a dívida prescrever, fala assim, não vou pagar isso não, né? Não estão tendo aquele compromisso, essas pessoas, com dinheiro tomado, tá? Assim, é um derivado da honestidade aí, tá? Data de abertura da conta. Então, essa aqui indica a maturidade da pessoa como cliente bancário, tá? A idade da conta é que vai ser utilizada, tá? Então, você subtrai a data de hoje, a data da abertura de conta e tal, e vai ter uns intervalos, nós vamos mostrar as tabelas aqui como sugestão, tá? Salário bruto da pessoa, ou seja, provavelmente, se o campo está preenchido, a pessoa já trabalha. Não são pais abrindo conta para filhos, que está muito comum hoje em dia, né? A pessoa trabalha. Então, esse salário bruto é um indicador da necessidade pela sociedade do trabalho do cliente. Ou seja, se ele é bem remunerado, provavelmente é um trabalho que a sociedade está demandando, né? Com muita ênfase, com muita intensidade, tá? Ele é bem remunerado pela relevância do trabalho ou pelo tempo de trabalho que lhe deu um acúmulo de benefícios, né? Os quinquênios, anuênios ou gratificações. Quinquênio é um percentual que a pessoa ganha ao final, quando ela completa 5 anos, né? Aí ela ganha um percentual. E tem os anuênios, vai ganhando por ano e tal. Completou um intervalo de 5 anos, ela ganha uma gratificação extra, tá? Imóvel próprio. Se sim, a pessoa registra o valor. Ou seja, se o campo de valor do imóvel próprio está preenchido, a pessoa tem imóvel, é óbvio, né? Você não vai colocar um quadradinho lá para registrar se a pessoa tem imóvel próprio e depois um campo de valor. Você bota o campo de valor, se estiver diferente de 0, a pessoa tem um imóvel próprio, né? Isso aí dá um sossego relativo para o banco, né? Se a pessoa realmente tem um calibre, né, para pedir empréstimo. Veículos com menos de 5 anos de fabricação, é porque eles são utilizados para refinanciamento, tá? Então, se sim, você registra o valor desse veículo, né? Como eu falei, esse presta para refinanciamento e serve de uma certa garantia para o empréstimo. Bem, vamos a mais um parâmetro aqui que a gente considera assim, é meramente cadastral e muito ilusório. O estado civil. No passado, na geração que eu mencionei, nossos pais e quem é nascido em 60, 70, isso pode indicar alguma preocupação no maior percentual possível da pessoa quitar empréstimo. Só que hoje os clientes se desfazem de casamento como se desfaz de uma roupa. Antes, o tempo de casamento da pessoa podia ir a 50 anos, 25, 30. Hoje é difícil encontrar uma pessoa que está casada há 15 anos ou mais. Correto? De gerações mais novas.
Então, isso aí é meramente cadastral. Ou então, para talvez tentar, a lei não permite, né? Ir atrás do cônjuge para ver, seu marido, sua mulher tinha uma dívida e tal. Não dá, nem a lei não permite. Mas alguns inescrupulosos costumam fazer isso, tá? Depois, local onde mora. Também é outra coisa ilusória. Ele indicaria no passado nível social financeiro do cliente, né? Só que hoje, sabendo disso, muita gente aluga ou começa a fazer a compra de um imóvel em área nobre e, como vocês sabem, né, imóveis com grande carência, a pessoa não acaba de pagar. Então, ela finge ter um padrão de vida alto, né? Porque sabe que os bancos analisam esse tipo de coisa, né? Então, elas moram onde não poderiam. Então, o significado desse parâmetro foi totalmente corrompido. Você teria que ter o local onde mora, há quanto tempo mora, entendeu? Então, olha aqui, ó. Tempo de moradia. Ele teria que ser superior a 5 anos. Porque 5 anos é o tempo de para uma dívida se extinguir, né? Para eles não poderem mais cobrar. Podem te ligar cobrando, mas provavelmente não vão receber, né? Agora, isso aqui já está mais dentro do comportamento. Se o assunto, a primitiva, como a gente vem falando, é empréstimo, então você computa 3 dados em relação ao empréstimo. 4, né? O quarto é consequência dos outros 3. Empréstimos já contraídos, número deles desde a abertura da conta ou nos últimos 5 anos, aquilo que os analistas decidirem conforme o nível de inadimplência. Depois, empréstimos já quitados, desde a abertura da conta ou nos últimos 5 anos, conforme isso que eu falei, né? Contexto financeiro que o país está vivendo, né? Índice de inadimplência, etc. e tal. Dar empréstimo, né? Os bancos precisam levar muita coisa em conta, tá? Não é uma coisa que você de bate pronto, não. Tem que analisar tudo. Empréstimos parcelados ativos, item, né? Desde a abertura da conta ou nos últimos 5 anos. Então, o parâmetro empréstimo negociáveis vai ser dado por A menos B menos C, tá bom? Depois, maior valor de empréstimo já contraído nos últimos 5 anos. No entanto, se a inflação estiver numa curva ascendente muito acentuada, você pode reduzir, os analistas podem reduzir isso para 3 anos. Tá? Depois, nível de juros do mercado, se está baixo, médio ou alto. Depende das taxas Selic ou INPC ou outro definido pela equipe de análise ou até uma equação que envolve esses índices. Tá? Agora nós vamos falar sobre o tal do score Serasa, né? Ele contém algumas contradições, tá? Nós vamos explicar para vocês aqui certas situações que estão acontecendo com os clientes. Nós estamos certamente numa época que o pessoal não está usando muito a cabeça, né? Isso é uma das razões porque nós soltamos todos esses cursos e vamos soltar mais. Nós vamos evoluir parte de lógica e etc. Tem cada coisa que você ouve quando está vendo coisa de empréstimo, negociar cartão de crédito, ou vai pagar coisa numa loja, né? O conceito de bom pagador, né, para o pessoal que interpreta os dados do Serasa, tá? A pessoa não está com score alto, tá? Score alto seria o score negativo. Então, isso aí gera uma situação do tipo assim, o cara está com a conta corrente recheada,
vai fazer uma compra a crédito e é recusada porque ele está lá, ó, com parcelamento ativo, negociando e tal. Ainda falta um tempo para ele pagar, mas ele está com dinheiro na conta corrente, ele está com dinheiro na conta poupança dele. Compreenderam? Parece que o pessoal não balanceia os parâmetros da forma correta. E dar um curso desse de inteligência artificial mostrando as tabelas e a relatividade dos parâmetros é importante para essas pessoas, né? Está muito difícil dar tarefas nas empresas um pouco mais complicadas do que coisas de 3, 4 etapas para as pessoas. Tá? Nós que temos convívio em empresa grande, a gente vê, realmente está difícil, né? Então, nisso aí, isso é um equilíbrio de pratos, né? Como se fosse as chinesas que equilibravam pratos nos circos, né? Com varetas e tal. Você tem que balancear todos esses parâmetros. Vocês veem que não tem aí, ó, nível do valor em conta corrente. Às vezes o valor de conta corrente da pessoa está altíssimo, está superior à soma das dívidas dela, e na loja você chega e não te deixam fazer uma compra parcelada no cartão de crédito. Compreenderam? A burrice está grande mesmo. Tá ok? Bem, então aqui nós começamos já a destrinchar as coisas para o lado prático. Nós colocamos aí, depois de explicar isso tudo, que nós estamos tendo uma mistura, uma sopa de parâmetros com várias faixas numéricas, né? A data de nascimento nós já falamos, deve ser convertida em anos de vida. A análise dos valores de empréstimo tem que ser feita divisão por um valor estipulado pelos analistas, como nós explicamos no parâmetro nível de juros, tá? Que é o do mercado, analisando taxa Selic, INPC e tal, né? Então, nós temos que ter um valor referência para nivelar aí os valores de empréstimo, tá? Nós já vamos mostrar isso aqui. O salário bruto nós temos que analisar encaixando em classes discretas, por níveis 1, 2, 3. Nós não podemos ficar analisando valores tão esparsos, tá? Depois nós vamos entrar em HTM, aí nós vamos fazer uma imagem gráfica e vamos poder fazer análises esparsas, tá? Bem, e os valores de empréstimos nós temos que fazer igualmente feito com o salário bruto, colocar em níveis. Então vamos lá. Valor de empréstimo. Nós fizemos aqui um extrato de planilha Excel, né? Isso é um exemplo, tá? Até 10 mil reais nós consideramos nível 1. De 10.001 a 20 mil, consideramos nível 2. E assim por diante. Estão vendo? Então, nós fizemos 5 níveis. Agora, o intervalo entre eles aqui, a curva, tem que ser analisando o nível de inadimplência do mercado. Tá certo? E também o maior valor de empréstimo que está sendo dado pelos bancos, aí você pode falar para a classe A, por exemplo. Tá ok? Bem, também fizemos a transformação em níveis discretos para a idade do cliente, tá? Ninguém pode tomar empréstimo antes dos 18 anos, né? Então, de 18 a 25 anos, nível 1. Depois 26 a 35, 36 a 40 e tal. E de 61 a 80 anos, nós consideramos que a maturidade das pessoas é praticamente a mesma, tá? No contexto de hoje, talvez nós tivéssemos que partir mais, que nós temos que ver psicologicamente o que esperar das pessoas com mais de 60 anos, tá? Porque muitos estão se dando como muito jovens, estão se comportando como adolescentes até com mais de 60 anos. Bem, e depois para a idade da conta fizemos essa estratificação, 1 a 5
Nível 1, pelo que nós falamos, né? As dívidas podem ser cobradas até 5 anos, pelo menos até hoje, né? 6 a 10 anos de conta, 11 a 30 anos e depois acima de 30 anos, né? Os analistas podem decidir achatar ou expandir essas tabelas de níveis aí, tá bom? E feito isso, vocês vão fazer uma planilha de validação como nós fizemos para o caso médico. Se pedirem muito nos comentários para fazer esse modelo inteiro, a gente faz, porque o curso é de inteligência artificial, não é propriamente de programação, correto? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o fim da aula 19.